chegou um momento muito importante, o da implementação do novo currículo. A gente trabalhou muito duro em 2017, ouvimos alunos, foram mais de 43 mil alunos que disseram qual a escola que eles querem, qual abordagem eles necessitam, que estratégias os professores utilizam que lhes faz aprender melhor. A gente ouviu os professores, não só na pesquisa inicial, onde milhares definiram o que pensavam do currículo, os materiais que precisavam, mas também ao longo do processo. Grupos de trabalho por área do conhecimento foram formadas com técnicos e com profissionais de todas as DREs. Além disso, a gente fez reuniões regionais, deixou o documento à disposição, foram mais de 9 mil contribuições. Isso não basta, porque o currículo ele só se materializa na sala de aula. E é por isso que o convite que a gente faz é para a discussão do seu componente curricular, professor, ser feito a partir das necessidades do projeto político-pedagógico da sua escola, da sua realidade, porque ele se materializa a partir daquilo que a gente entende como direito, da forma como a gente vai garantir esse direito, e isso tudo não se dá sem olhar para a realidade em que a gente vive. Quero te desejar boa sorte, boas discussões, e quero dizer que a Secretaria vai estar ao seu lado para garantir os direitos de aprendizagem de todos os nossos alunos. Muito obrigado e um ótimo ano de 2018 para você. Olá! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o currículo da cidade no que diz respeito ao componente língua inglesa. A concepção do componente língua inglesa no currículo apresenta 3 dimensões importantes, que já tinham sido atualizadas no documento de 2016, Direitos de Aprendizagem de Língua Inglesa nos ciclos interdisciplinar e autoral. E essas 3 dimensões são as seguintes. A primeira delas é a visão de língua franca, que orienta o currículo de língua inglesa e que está alinhada às orientações da Base Nacional Comum. A segunda dimensão diz respeito ao aspecto intercultural ou multicultural dentro dessa própria visão e que também diz respeito ao protagonismo da criança e do adolescente na construção dos seus conhecimentos em língua inglesa. E a terceira dimensão diz respeito às práticas situadas com foco nos multiletramentos como uma referência pedagógica, didática. Quando a gente fala na visão de língua franca, nós estamos considerando falantes do mundo inteiro nessa visão. Não só os falantes da língua inglesa como língua materna, mas e principalmente os falantes que usam a língua inglesa na sua comunicação global, com outros falantes de nacionalidades diferentes, culturas diferentes. Isso traz também o aspecto intercultural como algo importante a ser considerado na construção do currículo. Inclusive, dentro de um eixo que foi posto no currículo, que também se alinha à Base Nacional Comum, que é a dimensão intercultural. O terceiro aspecto, quando a gente fala das perspectivas de multiletramentos e da pedagogia situada, foca necessariamente na questão das identidades desses alunos e nas formas pelas quais eles constroem a linguagem e significam o mundo ao seu redor e na interação que essas crianças vão ter como possível no contato com esses falantes. São essas 3 as concepções, são essas 3 as dimensões então que estão incorporadas no currículo de língua inglesa. Ainda dentro desse terceiro aspecto, na questão dos multiletramentos, o currículo de língua inglesa traz gêneros visuais, considera gêneros híbridos, nas novas formas de linguagem contemporânea que, sobretudo, fazem parte do mundo do aluno na cultura digital. O currículo da cidade no componente língua inglesa estrutura-se a partir dos eixos chamados estruturantes, já homologados e trabalhados em documentos anteriores, e se organiza o ensino da língua inglesa do 1º ao 9º ano. Esses eixos estruturantes, que são 3, o brincar, o investigar e o intervir, serviram de pano de fundo para novos eixos, aí sim ligados às práticas de linguagem, e que são 4 no ciclo 1,
e 5 nos demais ciclos. Isso acontece porque no ciclo 1, cuja ênfase está no brincar, são trabalhadas especialmente as habilidades orais. Nos ciclos interdisciplinar e autoral, há uma ênfase agora nas práticas de produção escrita. Nesse sentido, o trabalho, a estruturação do currículo leva em consideração como pano de fundo os eixos estruturantes, como eu já disse, e os eixos de práticas de linguagem a serem trabalhados em cada um dos ciclos. A ênfase do brincar, do investigar e do intervir são mantidas em todos os 3 ciclos, obviamente como referência para o que deve ser trabalhado de modo mais enfático em cada um deles. As práticas de linguagem acompanham essas mesmas referências. Para a apresentação do currículo de língua inglesa, em cada ciclo é feita uma apresentação geral do que pode ser trabalhado em cada uma desses eixos estruturantes. Então, vivências e propostas do que deve ser trabalhado no brincar, ou que pode ser trabalhado no brincar, vivências e situações que podem ser focadas no investigar, e vivências, então, que podem ser trabalhadas no terceiro ciclo, voltadas, então, para o intervir. A estrutura do currículo se organiza ano a ano e para cada ano, então, são feitas as observações em relação aos objetos de conhecimento e aos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que podem ser trabalhados em cada um deles. É importante que o professor leve em consideração essas observações quando do seu planejamento. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento podem servir para o professor como referências para a introdução, para a ampliação, para a sistematização das aprendizagens. Houve, nesse sentido, no que diz respeito ao currículo, uma preocupação de inserir sugestões de gêneros orais, escritos, híbridos, que podem servir de referência e, obviamente, de sugestões para o trabalho do professor no seu planejamento. Obviamente, esses gêneros são sugestões para que o professor possa trabalhar uma progressão em função da complexificação dos gêneros. Com isso, os alunos terão oportunidade de ir avançando na escolarização e amadurecendo e ampliando o repertório linguístico e suas vivências. Finalizando, essa estruturação do currículo da cidade, no que diz respeito ao componente língua inglesa, do 1º ao 9º ano, poderá também servir de referência para outras redes e outros sistemas em relação ao que possa ser trabalhado ao longo de todo o ensino fundamental. Como já mencionado anteriormente, então, o currículo tem eixos estruturantes que estabelecem as práticas sociais relevantes para os alunos desenvolverem em língua inglesa. O brincar, o investigar e o intervir. Nos ciclos, essas práticas elas têm focos diferentes, estando presentes ao longo de todo o ensino fundamental. Por exemplo, no ciclo alfabetizador, o 1º ano, o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, como experimentar brincadeiras, acompanhando as orientações do professor de língua inglesa, permite o protagonismo da criança nesse processo de aprendizagem por meio do brincar e potencializa a vivência de saberes que também estão contemplados na matriz que orienta o currículo como um todo. O investigar, por exemplo, lá no foco, no ciclo interdisciplinar, está presente ora de forma explícita, num objetivo como investigar como são as escolas em diferentes culturas e países, valorizando a diversidade, mas também ele é potencializado
num outro objetivo, que é, por exemplo, produzir textos multimodais em língua inglesa. Histórias em quadrinhos, cartazes ou chats, agendas, fotos, ilustrações, entre outros, que pode, dentro desse objetivo, envolver componentes curriculares outros em projetos da escola. No ciclo autoral, o foco no intervir pode ser exemplificado em um objetivo de aprendizagem de forma explícita, como o escutar textos de diferentes gêneros textuais para compreensão global específica, com foco na resolução de problemas e proposição de intervenções, mas também pode ser potencializado e articulado em um outro objetivo de aprendizagem. Por exemplo, compor apresentações orais sobre temas sociais relevantes, no qual o aluno pode fazer uma apresentação oral sobre algum projeto de intervenção que ele tenha pensado de forma colaborativa. Ou seja, vários objetivos de aprendizagem e desenvolvimento possibilitam essa articulação, podem ser organizados, ora de forma mais explícita ou mais implícita, permitindo que o professor planeje também uma progressão de aprendizagens de forma redimensionada ou adaptada em função do grupo de alunos que ele tem. Nesses 3 eixos estruturantes das práticas sociais, o componente língua inglesa organizou 4 eixos específicos, seguindo como referência a Base Nacional Comum. Então, 4 eixos específicos no ciclo alfabetizador e 5 eixos específicos nas práticas de linguagem nos ciclos interdisciplinar e autoral. No ciclo alfabetizador, nós temos as práticas de linguagem oral, a produção e a escuta, práticas de leitura, as práticas de análise linguística e a dimensão intercultural. E nos ciclos interdisciplinar e autoral, nós incluímos a essas práticas a produção de textos escritos. Cada eixo apresenta objetos de conhecimento diversos e objetivos de aprendizagem que estão ligados a diferentes conhecimentos, que vão desde os mais específicos para o tratamento das práticas de linguagem até os atitudinais, ligados à matriz de saberes do currículo. Bom, pensando no desdobramento desse currículo nas ações da escola, nós organizamos lá nas orientações didáticas uma caracterização mais detalhada sobre cada eixo específico, das práticas de linguagem, e também pensamos numa possibilidade de articulação tanto dos objetos como dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, a partir da possibilidade de um tema ou um grande hipertema que surgiu nas discussões do grupo de trabalho com os professores da rede. Pensando nisso e também olhando para os temas inspiradores e para a matriz de saberes, nós elegemos um grande tema, e chamamos de hipertema, que foi identidade e diversidade, e que pode ser trabalhado e foi considerado no momento de organizar os quadros com os conteúdos e objetivos ao longo de todo o fundamental. Por que esse grande hipertema? Nas discussões com o grupo, nós imaginamos que ele é um hipertema que dá conta, principalmente, da característica da equidade, do conceito de equidade que é tão caro ao currículo da cidade, no sentido de que deve formar cidadãos éticos, responsáveis e solidários que fortaleçam uma sociedade mais inclusiva, democrática, próspera e sustentável. Então, com esse grande hipertema, nós fomos organizando não só a perspectiva do trabalho com as práticas situadas e uma orientação maior sobre como desenvolver esse trabalho lá nas orientações, mas também a gente fez um exercício de organizar uma proposta de integração que articula os objetivos dentro desse grande tema e também olhando para a sugestão dos temas inspiradores da matriz de saberes, que a gente vai mostrar agora um pouquinho como seria essa proposta. Bom, desse modo fica assegurado e reforçado não só a importância formativa do aprendizado da língua inglesa para os nossos alunos e para um cidadão do mundo que tem autonomia, que é crítico e responsável,
mas também assegurada essa aprendizagem como um direito de todos e não um privilégio de alguns. Então, nesse sentido, nós mantivemos, da mesma forma, o enfoque dado pelo currículo de língua inglesa a determinados processos de conhecimento que visam essa formação e que foram incluídos nesse exercício de integração das habilidades e dos objetos de conhecimento, que a gente vai agora verificar um pouquinho. No ciclo alfabetizador, por exemplo, do primeiro ano, a gente apresenta uma proposta de integração que procurou trabalhar, dentro daquele hipertema, um tema inspirador que é a abertura à diversidade, né? O que a gente faz é apresentar um primeiro quadro com a relação dessa proposta de integração num projeto, né, com a matriz de saberes. A gente previu um número de aulas, quais seriam as atividades em foco, então se é ouvir uma história, cantar uma canção infantil, brincar no pátio da escola, e alguns recursos didáticos ou da internet ou paradidáticos que já fazem parte do acervo da escola, quando da implementação do ensino de língua inglesa no Fundamental 1, né, no ciclo alfabetizador em 2011, que foi disponibilizado para as escolas. Então a gente também tomou um pouco de cuidado para verificar a possibilidade desse acervo estar na escola e ser utilizado pelos professores, né? E a sugestão, ainda nesse primeiro quadro, de produtos possíveis dentro desse projeto. Por exemplo, criar uma maquete de uma fazenda e as famílias dos animais com legendas em inglês, ou então criar fantoches para as crianças poderem contar uma história. E no quadro do primeiro ano, nesse ciclo, a gente sugeriu a leitura do Grimm's Brothers, que pode fazer parte do acervo, mas é importante destacar que esse foi um exercício, né, de possibilidade de integração, né, que pode ser usado como referência pelos professores e também pode ser utilizado apenas para que vocês possam criar os próprios dentro da escola, né? Também a gente, num segundo momento, depois desse primeiro quadro de introdução, a gente apresenta algumas possibilidades que vão se desdobrar em sugestões didáticas, né? Mas também sem fazer com que isso seja um modelo a ser seguido, né? Mais no sentido de um exercício para uma primeira ideia sobre essa integração, né? Pensando nos eixos específicos da dimensão intercultural, das vivências da criança e do jovem na escola, do brincar, do próprio eixo estruturante, enfim, é um exercício que com o qual vocês vão poder usar como referência e também quadros com os quais vocês vão poder dialogar. O próximo exemplo de integração no ciclo interdisciplinar, quinto ano, pode ser observado. Aqui, o foco está na resolução de problemas e empatia e colaboração, considerados na matriz de saberes. Há que se observar, em especial neste ciclo, o potencial interdisciplinar dos componentes curriculares do ano. Vemos aqui um exemplo de integração nas atividades e relações com outros componentes do currículo. No caso, matemática e artes. Este exemplo serve, portanto, de fonte inspiradora para o trabalho interdisciplinar e de incentivo ao trabalho integrado e colaborativo, não só dos alunos, mas também entre os professores. Desse modo, abre campo propício à docência compartilhada, um caminho para que professores possam aprender uns com os outros, um processo de inclusão formativa e de implementação de novas práticas, de projetos e perspectivas inovadoras de aprendizagem, tanto para professores quanto para alunos. E, finalmente, no último quadro, que diz respeito ao ciclo autoral sétimo ano, vemos o aspecto relativo a identidades e que tem destaque num projeto a ser desenvolvido pelos alunos,
convidados a pesquisarem sobre temas relevantes e de interesse comum, sobre personalidades importantes na comunidade ou no mundo, com perspectivas de uma ação participativa e cidadã no âmbito da comunidade escolar ou mesmo fora dela. Nesse sentido, é também enfatizado o trabalho com a cultura digital, na qual o inglês tem uma importância muito grande, e também a perspectiva dos multiletramentos digitais, que são importantes para a formação desse indivíduo na sociedade contemporânea.